Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos grupos vegetais. Quais são eles? Quais são as novidades evolutivas que surgem em cada um deles? Quais são essas características? Por que este grupo, por exemplo, é tão diversificado? Por que esse grupo aqui são de plantas tão pequenininhas? E muitas outras coisas, características gerais. E claro, gente, sempre pensando no Enem, pensando nos vestibulares, num nível bem aprofundado aqui. Então é muito importante. Isso aqui é um geral. Você sai dessa aula aqui sabendo bastante de botânica. Mas se você precisar se aprofundar muito em cada um dos grupos, você tem que assistir a aula específica de cada um desses grupos, ou aula de histologia, ou de fisiologia vegetal, que lá a gente se aprofunda no específico. Aqui é para dar aquela clareada. Então vamos lá, grupos vegetais. Só lembrando, gente, se é planta, está no reino plantais, reino vegetal. Todas as plantas estão no mesmo reino. Quais são as características que são comuns a todas elas? Primeiro, as células das plantas são células eucariontes, né? Células eucarióticas. Elas possuem cheias de organelas, o núcleo formadinho dentro do tal material genético. Lembra, existem aquelas células procarióticas. Aquelas células são mais primitivas, por exemplo, as bactérias têm. Mas todas as plantas são eucariontes. Outra característica importante, todas as plantas são multicelulares. Ou seja, são formadas de várias células. Ah, professor, tem que ter uma plantinha aí formada de apenas uma célula. Tem que ter? Não, não tem. Um organismo que é eucarionte e é formado apenas por uma célula é um protozoário, por exemplo. As plantas não, tem que ser multicelular, beleza? Outra característica, isso aí tá barbada, né? Eles fazem fotossíntese. Tu fala, ah, professor, mas tem que ter uma planta que não faz fotossíntese, tem exceção para tudo. Não, gente, planta tem que fazer fotossíntese, eles são produtores. Lembra lá quando a gente está estudando ecologia, cadeia alimentar, o organismo que consegue capturar a energia solar e transformar em composto químico são os produtores, eles fazem fotossíntese. Estão no primeiro nível trófico. Então as plantas estão no primeiro nível trófico, fazendo fotossíntese. Mais uma característica importante que é comum a todas as plantas. Lembra quando a gente estuda lá a célula? A gente fala célula animal e célula vegetal. A célula vegetal tem uma parede celular. Sim, ou seja, pega esses organismos aqui, se tu tirar uma célula desses organismos, você vai ver que esta célula tem um envoltório chamado de parede celular. E a parede celular das plantas é formada por celulose. Isso também é uma característica importante que é comum a todas elas. E aí elas fazem reserva de energia. Essa reserva de energia é na forma de amido. Vou te falar uma aqui interessante. Quando você come arroz, quando você come batata, você sabe que são alimentos ricos em energia. Você come um arrozinho, até vou cortar, quero emagrecer, vou comer um pouquinho menos de arroz, vou comer um pouquinho menos de batata, um pouquinho menos de massa. Por quê? Quando você come arroz, quando você come batata, aquilo tem muita reserva energética em forma de amido, que é glicose, uma cadeia gigantesca de glicose. Forma pequenos grãozinhos microscópicos, bem pequenininhos, que é o amido. É a reserva da planta. Então ela está fazendo fotossíntese. Poxa, estamos produzindo bastante energia, está com bastante sol. Aí tu imagina que pega uma semana ou pega um invernão, ela chega a perder as folhas. Como é que elas conseguem os seus nutrientes, a sua energia, enquanto que elas não têm folha fazendo fotossíntese? Elas têm a reserva de amido. E quando a gente come arroz, quando a gente come batata, a gente está comendo essa reserva dela. Beleza? Então olha só, gente, isso aqui é um cladograma. É muito importante você saber que um cladograma ele mostra uma linha do tempo evolutiva. Então quem está mais abaixo aqui surgiu primeiro. Então as briófitas surgiram primeiro. Depois vieram as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então se o teu vestibular falar sobre plantas mais primitivas, você fala briófita. Não fala, evita falar menos evoluída ou mais evoluída. Na biologia isso são conceitos errados. Você pode falar mais primitiva, mais derivada, dentro de uma escala evolutiva. Então as primeiras plantas são as briófitas. Perceba que todas elas evoluíram, elas surgiram de modificações de algas verdes. Então surgiu uma modificação e surge aqui então as primeiras plantas, que são chamadas de briófitas. Perceba que isso aqui, as briófitas, surgem aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Fala, professor,
os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Sim, as plantas já estavam lá há muito tempo. Agora, uma curiosidade muito interessante. Você sabe que a vida na Terra, a vida, não no planeta Terra, mas no solo, no chão firme, ela começa aqui pelas plantas. Então você imagina há 600 milhões de anos atrás, ou 1 bilhão de anos atrás. Imagina que você viajou no tempo, chegou lá e está caminhando agora pela tua cidade. Você não veria nenhuma planta no lugar onde você mora, e não teria, porque elas ainda nem surgiram, a vida era na água ainda. Então chega a 500 milhões de anos, chega as briófitas. As briófitas são plantas bem pequenininhas, ó, o exemplo são os musgos. Elas precisam de alta umidade, tanto é que a gente não vê uma briófita, tu não vê um musgo em lugares secos, normalmente eles estão no cantinho, onde tem bastante umidade, e ali estão. Então o exemplo são os musgos. Perceba que da alga verde para as briófitas houve muita evolução, digamos assim, muitas modificações. Então, se você reparar, quais são as características que surgem nas briófitas, que é novidade, as plantas têm? Primeiro, o embrião. O embrião é protegido pelo corpo materno. Perceba que eu coloquei aqui, olha só. Tá vendo isso aqui? Embriófitas. Todas as plantas são embriófitas. Por quê? Porque o embrião está dentro do gametófito, dentro do corpo materno. Ok? Então isso aqui é muito importante. Outra coisa que surge nas briófitas são os tecidos verdadeiros. É óbvio, você pode assistir a nossa aula exclusiva que a gente fala de histologia vegetal. Lá a gente fala todos os tecidos e quais são as características dele. Mas aqui nas briófitas já surgiram os tecidos verdadeiros. Outra coisa importante, tem a epiderme, ó, estamos falando de um tecido, epiderme que reveste, e também tem cutícula. Nas folhas dessas plantas, de todas elas, ou nas estruturas, não só nas folhas, existe uma cutícula, que é uma camada de lipídio que faz a impermeabilização, por exemplo, das folhas, que consequentemente evita que perca água, e elas ficam muito mais tranquilas ali sem perder água, né? Evita a desidratação. Agora te liga, pessoal, você vê que essas três características surgem nas briófitas, surgiram aqui, que as algas não têm. As briófitas têm, mas se surgiram aqui, elas continuam até aqui. Então, se tu falar da angiosperma, as angiospermas têm essas características também. Só que acumula mais essas e mais essas. Por isso as angiospermas são mais derivadas. Passaram por mais modificações ao longo da evolução. Tranquilo? Então, repara, embriófitas. Todas as plantas são embriófitas. Aí vem um próximo grupo. O segundo grupo a surgir de plantas são as pteridófitas. O grande exemplo são as samambaias. Te liga que surgiram algumas características aqui nas samambaias, nas pteridófitas no geral, que são muito importantes. Primeiro, vasos condutores. Xilema e floema surge aqui. Perceba, as briófitas não têm essas características, nem essas. Tem somente essas. Então, quando você fala de pteridófita, surge vasos condutores que você consegue carregar a seiva elaborada, a seiva bruta, de cima para baixo, de baixo para cima, e consequentemente as plantas agora conseguem atingir um tamanho um pouco maior. Outra característica que surge aqui nas pteridófitas são órgãos verdadeiros. Aqui já tem folha mesmo, não é filoide que nem aqui. Aqui já tem raiz, não é rizoide que nem aqui. Aqui tem caule verdadeiro, são órgãos verdadeiros que surgem apenas nas pteridófitas. E outra coisa, o esporófito é dominante. É óbvio que para você entender o que é o esporófito, o que é o gametófito dominante neste caso aqui, porque as briófitas têm gametófito dominante. Nesse grupo, a fase dominante do ciclo são os esporófitos. Aí tu fala, professor, o que é isso? Bom, aí eu te aconselho a assistir a aula de briófita, assistir a aula de pteridófita exclusiva, que lá a gente fala de toda a reprodução e explica para vocês o que é o gametófito, o que é o esporófito dominante. Mas é uma característica que surge a partir daqui que todas as outras têm. Lembrando, estamos numa escala evolutiva. Então, se surge aqui, acumula isso e acumula isso aqui também. É importante porque, às vezes, o aluno tem essa dificuldade na interpretação de cladograma. Agora, perceba, das pteridófitas, a partir delas, nós chamamos do grupo de traqueófitas. Aí tu fala, professor, traqueófita? Não complica. O que é uma traqueia? Imagina isso aqui, traqueia. Não é um tubo, grosseiramente falando, tubo. Então pensa, se é traqueófitas, são plantas vasculares, porque tem tubos, tá? Chinelamente falando, que são o xilema e o floema. A partir das pteridófitas, todas elas são traqueófitas. Você fala, professor,
eu tô lendo um vestibular, a questãozinha, e tá lá falando as plantas traqueófitas, aí me caiu os butiá do bolso. Não, calma, calma. Se falou de traqueófitas, você excluiu as briófitas, mas são todas as outras. Beleza? Tranquilo. Aí continua lá o processo evolutivo, as plantas passando seus milhões de anos ali, surgem as gimnospermas. Gurizada, as gimnospermas são, o principal exemplo é o pinheiro. Aqui, por exemplo, o pinheiro do Paraná, as araucárias, lindas árvores, gigantes. As gimnospermas atingiram grandes alturas. São árvores muito interessantes, muito bonitas e que têm aguenta muito ambientes frios. Elas têm grandes adaptações que vocês, claro, a gente falando dos grupos específicos nas árvores de gimnospermas, vocês entendem. Mas o que surge aqui que nem as pteridófitas nem as briófitas possuem? Primeiro, a semente. Aqui já tem semente. É uma semente nua. Não é aquela, imagina, tu tá comendo um fruto que tem aqui nas angiospermas. Tem uma parte ali toda carnosa antes de você chegar na semente. Aqui nas gimnospermas, não, a semente é nua. Pensa aí no pinhão, que é tão comum aqui também no Paraná. É a semente e ela está nua, não tem um fruto em volta dela, né? Veja que interessante. Outra característica que surge aqui, que nem pteridófita nem briófita tem, são os grãos de pólen. O pólen é muito importante para fazer a fecundação de uma planta, de uma árvore, no caso, para outra. Eles podem ser dispersos até mesmo pelo vento. Isso favorece muito a variabilidade genética. Eu vou falar das vantagens evolutivas logo mais. Bom, aí eu te falo aqui. Se aqui surge a semente, nós temos um novo grupo de plantas, que são as espermatófitas. Então perceba que a partir das gimnospermas, nós estamos falando de espermatófitas. E se você ler essa palavrinha espermatófitas, significa planta com semente. Se é uma planta com semente, é a partir das gimnospermas que tem. Então, gimnosperma e angiosperma. Essas aí possuem semente. Por isso que está aqui. Então, se o vestibular está falando, porque não sei o que, tá tentando enrolar e falar lá espermatófitas, você exclui as pteridófitas e as briófitas e considera a partir da gimnosperma e também angiosperma. Porque, como eu falei para vocês, o que surge aqui se mantém nos outros grupos mais derivados que surgem depois. Bom, e aí as gimnospermas, gente, quando surgiram as gimnospermas, que foram bem depois das pteridófitas, essas sim conquistaram o ambiente terrestre. Definitivamente, elas são plantas grandes, adaptadas ao frio, não precisa ter água disponível no chão ali tranquila, fica numa boa, porque ela consegue, as suas raízes atingem grandes profundidades e consegue levar água lá para cima para as folhas. Então elas são muito adaptadas também a um ambiente que não necessita, claro, tem que chover, tem que ter água disponível no solo, mas elas aguentam muito mais. Mas agora, as que dominaram o mundo foram as angiospermas. A grande maioria de plantas, pensando em todas as diversidades, que tem todas as espécies, que tem a grande maioria angiospermas. As angiospermas, elas são fantásticas, são lindas, e tem duas novidades evolutivas importantíssimas, que são as flores e os frutos. Então, gente, presta atenção. Se tu está caminhando na rua e viu qualquer planta, uma árvore, uma planta pequena, uma grande, tem flor, tu pode a partir de agora apontar e falar, é uma angiosperma. Pensa sempre nisso. Se tu está dando um buquê de flor para tua namorada, tu não está dando um buquê de flor somente, tu está dando um buquê de angiosperma. Tu é um cara romântico. Não, buquê de flor, não. Um buquê de angiosperma. Isso é até arrepiante. A gente chega a chorar, se emocionar. A tua namorada vai chorar na tua frente de emoção por ganhar um buquê de angiospermas. Aqui eu coloquei como exemplo o ipê. Mas lembra, qualquer planta, qualquer árvore que dá flor é uma angiosperma. E outra coisa muito importante aqui é o fruto. Pessoal, o fruto que surge aqui, repara que ele é muito importante, porque dentro do fruto está a semente. Dentro do fruto está a semente. Mas qual é a vantagem de ter um fruto? Poxa, a planta está gastando energia para fazer um fruto. Tudo bem, também acho. Só que repara que agora vários animais podem chegar para se alimentar desse fruto e levar esse fruto para outro lugar. Ou seja, tu aumenta a dispersão da semente para lugares muito... Imagina uma ave, foi lá, pegou um fruto, saiu voando e andou quilômetros e largou lá. Depois de comer, caiu lá a semente. A árvore vai nascer em lugar muito distante da onde ela foi fecundada. Então perceba que isso aumenta demais. E graças a isso também as flores aumentam a variabilidade. O que é uma flor? Já parou para pensar o que é uma flor? Gente, uma flor é uma oferenda, onde tem a parte feminina e a parte masculina, mas aí vem uma abelha nessa flor,
dependendo da cor, dependendo do odor dessa flor, chega uma abelha, fica lá, pega um pólen e a abelha se enche de pólen. Aí ela sai voando para uma outra árvore que também tem uma flor. E aí ela chega lá e transportou o pólen de uma árvore ou de uma planta para outra. Estamos falando, obviamente, de angiosperma por causa de flor. Então ela fez a fecundação em plantas que estão muito distantes. A fecundação, portanto, pode ser por insetos, pode ser por animais, pode ser, o pólen pode cair na água e ser transportado, ou até mesmo pelo vento. Mas as flores aqui, elas aumentam essa variabilidade porque entra em cena aí os insetos. Pô, insetos são os maiores polinizadores que tem, as abelhas. Dependem, elas se alimentam disso. Então elas estão ali fazendo a fecundação e aumentando a variabilidade genética das plantas. E aí já vem a pergunta aqui, quais são as vantagens evolutivas? Repara que cada um desses grupos surgem novas características. E isso faz com que elas tenham uma maior capacidade, né, estão mais adaptadas e aumenta também a sua variabilidade. Então olha só, tanto aqui os vasocondutores aumentou o tamanho das plantas, elas não precisam mais ficar muito perto da água, assim. Não, elas agora conseguem buscar lá embaixo e carregar lá para cima a água, a seiva bruta, a seiva elaborada e tudo mais. Os grãos de pólen favoreceu também a variabilidade genética, porque o grão de pólen pode ser aqui disperso pelo vento, mas ele chega em outras plantas e isso você faz troca genética. Quando faz troca genética, mistura numa população, aumenta a variabilidade. Se aumenta a variabilidade, supera mais obstáculos do ambiente. Tranquilo? E também a semente aqui, porque nesse caso aqui a semente protegida por fruto, porque o animal que vai pegar esse fruto carrega a semente para diversos lugares e você amplia a área de uma planta, de uma árvore, de uma espécie. E consequentemente, aqui nas angiospermas, por darem flor também, a flor é um grande atrativo para insetos fazerem a polinização. Ou outros animais também. Beleza, gente? Tranquilo, né? Olha só, vamos ver se eu não esqueci de nada aqui. Beleza, agora, gente, só rapidamente, às vezes você lê criptógamas e fanerógamas, são termos que hoje a gente não usa mais em vestibular, não vê quase mais. Esses outros que eu falei para você, sim. Mas se você lê criptógamas, são plantas sem sementes. Se são plantas sem sementes, nós estamos falando de briófitas e pteridófitas. Quando você trabalha com fanerógamas, já são plantas com sementes, então nós estamos falando de gimnospermas e angiospermas. Tranquilo, gurizada, vamos ver, a linha ficou um tamanho ideal, um tamanho bom, e é isso, gurizada. Lembrando sempre, pensa, nada na biologia faz sentido senão à luz da evolução. Por isso que a gente trabalhou essa aula com grupos e cada um desses grupos a gente falou das vantagens evolutivas. Isso, se tu sabe isso aqui, muito bem sabido, digamos assim, você já está muito pronto, digamos, para fazer grandes questões vestibulares. É óbvio que eu recomendo agora, você depois de ter assistido esse vídeo, você assistir às aulas específicas de cada um desses grupos para você se aprofundar bastante. Também assistir aulas de histologia vegetal ou de fisiologia vegetal, que a gente fala dos diversos hormônios, sim, plantas também liberam hormônios. E é isso, gurizada, aulinha bisurada, caprichada para vocês. Eu quero desejar para todos bom estudo, bom foco, tenha força de vontade, que o teu objetivo seja passar numa prova, ou seja entrar no curso do teu sonho para a faculdade, na faculdade do curso do seu sonho, qual for, medicina, enfermagem, biologia, matemática, geografia, história, qualquer curso, você vai conquistar. Você assistiu até o final dessa aula, se você assistiu até tá bugando aqui. Se você assistiu até o final dessa aula, é porque você pode bater no peito e falar, eu tô firme, eu tô tentando, eu vou conseguir. E quem tenta, quem insiste, não importa qual é o objetivo, chega lá. Um grande abraço e nos vemos muito em breve nas próximas aulas. Tchau, tchau.